A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o pastor Ciro Zibordi, seja bem-vindo ao meu canal Ciro Zibordi, EBD e Escatologia, e está começando mais um vídeo desta série especial apologética em defesa da fé cristã. É um trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical e nós chegamos à lição de número 12. Nós vamos tratar nesta aula, na verdade nós já tivemos um trimestre inteiro há pouco tempo sobre a eclesiologia, o estudo da igreja, e agora nós vamos estudar apenas um aspecto importante e com uma ênfase apologética também muito necessária para os dias que nós vivemos. Já tivemos aí uma série de lições sobre a cristologia, o estudo sobre Cristo. Tivemos também uma lição pneumatológica com ênfase para a paraclitologia, o estudo do Espírito Santo, com ênfase para as suas ministrações, de acordo com o Evangelho de João, capítulos 14 a 16. Tivemos ainda uma lição hamartiológica, ou seja, sobre a doutrina do pecado, e a lição anterior a esta foi a respeito da soteriologia, uma ênfase aí que nós estudamos sobre a doutrina ou as doutrinas da salvação. Hoje nós vamos tratar desta lição importantíssima sobre a doutrina da igreja. A igreja tem uma natureza organizacional. Eu quero já convidar você para a leitura do nosso texto áureo, lembrando que aqueles que são membros do nosso canal têm alguns benefícios, como o roteiro que nós preparamos, que é um estudo, na verdade, que é uma ampliação do próprio comentário da lição, com vários subsídios e tentando elucidar, explicar melhor cada ponto da lição. Você também tem vídeos antecipados, veja quantos vídeos aí que nós temos ultimamente apresentado, e a maioria desses vídeos vem acompanhada aí de estudos em texto. Muito bom, então nós vamos iniciar aqui a nossa aula propriamente com a leitura do texto áureo. Abra aí a sua lição, você que tem a lição. Se você não tem, nós vamos projetar também na tela para que você possa acompanhar, mas é a lição de número 12, cujo texto áureo está em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E a verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Muito bem, então a nossa lição vai girar em torno disso. A igreja como organismo, prioritariamente, mas não podemos perder de vista que a igreja também é uma organização, no seu aspecto, claro, no seu aspecto local, não é? A igreja local, ela é uma organização, ela precisa ser uma organização. Aliás, o organismo, ele é organizado. É um erro você partir do pressuposto de que a igreja é um organismo, mas sem qualquer organização, sem qualquer necessidade de organizar-se, de ter ordem. A própria Bíblia mostra que Deus é um Deus que preza decência e ordem. E nós vamos introduzir o assunto, começando, claro, com o posicionamento do nosso assunto dentro da teologia sistemática. A teologia sistemática, como um dos departamentos do estudo teológico, juntamente com a teologia bíblica, a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia prática. A teologia sistemática, ela é importantíssima porque ela estuda a Bíblia em doutrinas agrupadas, sistematizadas, devidamente compendiadas.
Mas ela precisa, claro, estar de mãos dadas com a teologia bíblica, porque nós não podemos criar uma teologia sistemática apartada da Bíblia. Então, quando falamos em teologia sistemática, é o estudo da Bíblia devidamente compendiado, dentro das suas doutrinas principais, que são pelo menos 10, e nós já temos estudado algumas aqui. O estudo de hoje é sobre a Igreja de Deus, Ecclesian tou Theou, em grego, que é denominado eclesiologia. Nesta lição, portanto, eclesiológica, cujo ponto de partida será o texto de Tito, capítulo 1, mais precisamente os versículos 1 a 9, a ênfase vai recair sobre o aspecto organizacional da igreja, ou eclesia, no grego. Eclesia, que literalmente é uma assembleia daqueles que foram chamados para fora por conta dessa preposição que serve de prefixo na palavra eclesia, ek. Essa preposição indica o movimento para fora, ou seja, nós somos tirados do mundo, tirados para fora, tirados de dentro do mundo para pertencer ao corpo de Cristo. Agora, nós não podemos perder também de vista que a igreja é uma organização, como eu falei. Não podemos esquecer, claro, sobretudo, que a igreja é o corpo de Cristo, portanto um organismo, mas a eclesiologia realmente bíblica, ela é equilibrada e preza a igreja como organismo sem desprezar a necessidade de as igrejas locais serem organizadas. Nós, portanto, rechaçamos as posições extremas, como por exemplo a posição dos desigrejados. Não vai aqui nenhum desdouro aos nossos irmãos que por algum motivo não estão se congregando. Eu creio que o termo melhor para eles seria descongregados. Às vezes a pessoa passa uma fase da vida em que ela ainda não encontrou uma igreja em substituição a que ela pertencia, e aí precisa de um apoio, ou mesmo está entristecida com alguma coisa. Essa pessoa é uma descongregada. Mas quando falamos do termo desigrejado, já estamos falando de um segmento de pessoas que, além de não se congregarem, criticam aqueles que se congregam, e mais que isso, querem provar que quem se congrega está errado, porque a igreja é um organismo e não uma organização. Aí começa a falar contra a liderança eclesiástica, que não pode ter pastor, e falam contra o dízimo, e falam contra todo tipo de organização, e aí a pessoa acaba embarcando numa canoa furada, como nós vamos explicar aqui hoje, né? Então nós rechaçamos essa posição extremada, que é a posição dos desigrejados, antidenominacionalistas, avessos à liderança pastoral e a qualquer organização eclesiástica. Vamos então para o primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Então, o autor, ele sempre parte de um texto bíblico para servir de base, depois ele recorre a outras informações, até mesmo históricas, mas ele sempre procura apresentar o primeiro tópico como um tópico bíblico, para embasar o assunto, ou seja, um tópico assim mais expositivo, vamos dizer, da Bíblia. Então, nesse primeiro tópico, Tito e as igrejas da ilha de Creta, nós temos aqui primeiro um ponto para falar de Tito, baseando-se no versículo 4, o versículo 4 aqui da nossa lição. Veja, o versículo de número 4, que é o anterior ao texto áureo, mas está aqui na leitura bíblica em classe. Ele diz o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante aqui, nós tivemos uma aula falando que Jesus é Deus, e aqui está um texto que comprova isso, mostrando que Deus é Salvador, e logo em seguida também se menciona que Jesus é Salvador. Você pode ler no versículo 3
mandamento de Deus, nosso Salvador. Aí quando você vai para o versículo 4, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, tanto Deus Pai quanto Deus Filho, obviamente, são considerados Deus Salvador, porque Salvador é um título que se aplica a toda a Trindade. Embora Jesus tivesse realizado uma obra específica dentro da obra salvífica como um todo, Deus Pai é Salvador, o Espírito Santo também é Salvador, ele aplica a obra da salvação, ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor Jesus, claro, é aquele que consumou a obra. Mas falando agora de Tito, esse companheiro grego de Paulo não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece logo na primeira epístola que Paulo escreveu. Qual é a primeira epístola que Paulo escreveu? Pelo que tudo indica, Gálatas. Mas ele também aparece em 2 aos Coríntios, que é a epístola mais autobiográfica do apóstolo Paulo, mas aparece também em 2 das 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo. Veja que o grau elevado de amizade entre Paulo e Tito se percebe em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, quando Paulo ele estava ansioso para ver Tito. Veja o que ele disse: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. Então, para contextualizar, ao deixar Éfeso, depois de 3 anos trabalhando na província da Ásia, por ocasião da sua 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo ele precisou passar por Troade, que era onde estava o porto. Ele tinha que embarcar para a Europa, tinha que atravessar o mar Egeu, e ele então tinha também os irmãos lá em Troade. Uma das igrejas que Paulo estabeleceu foi exatamente em Troade. E quando ele chega lá, ele tinha um desejo de encontrar o seu amigo, o seu irmão, ou, como diz o texto que lemos, o seu verdadeiro filho, meu verdadeiro filho, diz ele. E ele queria fazer isso antes de partir para Macedônia, onde revisitaria as igrejas que ele fundou na sua 2ª viagem missionária. Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto e assim por diante. Ou seja, ele ia descer da Macedônia para a parte sul, lá para a Grécia, para a província da Caia, para visitar também os irmãos de Corinto. Mas ele queria encontrar em Troade o seu irmão, o seu amigo Tito. Então veja, Tito era importante para Paulo. Não por acaso ele dá o nome a uma das das 3 epístolas pastorais de Paulo, não é? Tito. Pelo que tudo indica, após a prisão domiciliar em Roma, foi que Paulo escreveu esta carta ou estas 3 cartas, na verdade, que nós vamos falar um pouco sobre ela, as chamadas epístolas pastorais. Paulo só escreveu depois da sua prisão domiciliar em Roma, porque Paulo teve 2 prisões em Roma. A primeira domiciliar, a segunda já numa masmorra, lá a chamada prisão Mamertina, que está até hoje lá em Roma. Quem visita Roma vai ver lá a prisão Mamertina, que é identificada inclusive como a prisão de Pedro e de Paulo, porque a tradição diz que Pedro também teria passado por Roma e teria sido preso e até martirizado naquela cidade, embora a Bíblia não diga nada sobre isso. A Bíblia fala sobre Paulo. Paulo, sim, com certeza bíblica, esteve em Roma. Pedro, claro, nós também podemos acreditar que ele esteve em Roma, mas não há relato bíblico sobre isso. Bom, contexto histórico. A 5ª viagem missionária de Paulo não está em Atos. Por que eu falo 5ª viagem? Porque em Atos você tem pelo menos 4. Você tem as 3 em que ele sai de Antioquia da Síria, onde estava a sua igreja local, e você tem a 4ª em que ele já estava preso, e como prisioneiro do Senhor, ele foi conduzido para a Itália. Só que você percebe que nessa viagem, Deus também estava no controle de tudo, a agenda de Paulo estava nas mãos de Deus, e Paulo continuou fazendo a obra de Deus durante esta sua 4ª viagem missionária em destino à Itália. Tanto que ele vai parar lá em Malta e ficou um tempo em Malta e Deus fez uma grande obra em Malta. Paulo continuou
fazendo a obra de Deus. Então nós consideramos essa quarta viagem, mesmo Paulo sendo conduzido ali como preso, ele estava a serviço do Senhor. Agora, a quinta viagem missionária, ela não aparece em Atos, mas ela aconteceu. Ou não apenas uma viagem, nós vamos chamar de quinta viagem, mas Paulo pode ter feito outras viagens. Ele pode ter voltado para Roma, saído de lá novamente, mas como não tem detalhes, nós acreditamos que ele fez tudo ele fez uma viagem só a partir de Roma e depois voltou para lá já como prisioneiro, porque ele foi recapturado, ele foi preso novamente, porque começou uma grande perseguição contra a igreja ali encabeçada por Nero. Nero, que no primeiro momento não era inimigo da fé cristã, tanto que Paulo apela a César, a Bíblia diz, e César naquela ocasião era Nero, e ele estava sendo até bem tratado, ficou numa prisão domiciliar, só que quando começou a perseguição contra o cristianismo, aí Nero com certeza mandou capturar os principais cabeças, por assim dizer, os principais líderes da fé cristã, e Paulo com certeza era um dos principais, juntamente com Pedro e assim por diante. Mas então, como eu estava dizendo, a quinta viagem missionária de Paulo não está em Atos, visto que Lucas conclui seu segundo tratado mencionando os feitos desse apóstolo durante a sua prisão domiciliar. Depois disso, ele teria sido posto em liberdade, obtendo em seguida permissão para viajar. Foi nessa fase de seu ministério que escreveu 1 Timóteo e Tito. Então, enquanto ele estava livre, ao sair da prisão domiciliar, ele pôde escrever a primeira carta a Timóteo e também Tito. Paulo viajou a vários lugares de Europa e Ásia. Nós percebemos isso quando lemos 1 Timóteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 4. Alguns acreditam até que Paulo esteve na Espanha, porque ele tinha o desejo de estar na Espanha, conforme Romanos, capítulo 15. Alguém já se arrisca a dizer até que ele esteve na cidade de Tarraca, ou Tarragona, como é conhecida hoje. Inclusive, quem visita essa cidade da Espanha tem lá uma estátua do apóstolo Paulo, e os irmãos lá acreditam que Paulo realmente esteve em Tarragona, né, ou Tarraca, porque havia ali uma rota, né, que partia de Roma diretamente para Tarragona, passando no meio de duas ilhas ali. Possivelmente Paulo teria estado, não podemos afirmar com certeza, mas ele pode ter passado por Espanha. Alguns autores defendem essa tese, e N.T. Wright, por exemplo, né? E outros autores defendem essa ideia, mas nós não podemos afirmar com certeza, não há provas de que isso realmente aconteceu. Os indícios textuais apontam somente para Creta, Macedônia, Éfeso, essas três localidades pelo menos. Ele teria sido preso novamente a mando de Nero em Troade ou em Mileto, não se sabe ao certo também o lugar, e levado para a prisão mamertina, como eu falei, que é uma masmorra lá em Roma, onde escreveu sua última epístola. Então veja que a última epístola de Paulo foi 2 Timóteo, e ele não estava em liberdade, ele estava preso. Você percebe isso lendo esta carta. As epístolas pastorais, então, quais são? Veja que as 13 epístolas de Paulo, elas podem ser classificadas em 3 categorias. As epístolas doutrinais, na ordem da linha do tempo, na ordem sequencial, Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios e Romanos. As epístolas prisionais, que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, na sua prisão domiciliar, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E as epístolas pastorais que Paulo escreveu nessas circunstâncias que eu acabei de mencionar agora. 1 Timóteo e Tito em liberdade, e 2 Timóteo já preso lá em Roma, na prisão mamertina. Aí eu coloquei para você que é membro do meu canal, você vê então a vantagem de tornar-se membro. Há muitas coisas que eu não posso falar no vídeo, porque o tempo não permite, mas você que é membro, você tem
o roteiro para você estudar e até, se você é professor de escola dominical, usar. Tendo mais tempo, não é? Você pode explicar para a sua classe. Aí eu coloquei um resumo de 1 Timóteo, Tito, as cartas que Paulo escreveu, né? Timóteo, por exemplo, Paulo estava na Macedônia, muito possivelmente, e depois Tito também, Paulo estava na Macedônia, antes de descer a Nicópolis, ali ao sul de Bereia, né? Mais abaixo, descendo ali de Filipos, passando por Tessalônica, Bereia, abaixo de Bereia estava Nicópolis. Então, quando Paulo ele escreve a Tito, ele tinha o desejo de encontrar Tito lá em Nicópolis. Então, ele não estava ainda em Nicópolis, ele estava em algum lugar da Macedônia, em alguma dessas igrejas que ele fundou. E aí, então, não se sabe se esse apóstolo pessoalmente colocou Tito à frente da igreja cretense ou designou alguém para fazer isso. Mas ele mesmo disse a Tito que o deixou em Creta. Te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aí está também o resumo sobre o 2 Timóteo, mas vamos avançar. O segundo ponto, Tito, então, ele foi posto como pastor de Creta. Quem era Tito? Só para nós aqui mencionarmos mais alguns pontos a respeito de Tito. Quem era Tito? Há uma suposição de que era ele irmão de Lucas. É uma suposição. O que sabemos ao certo é que Tito foi companheiro de Paulo, um dos principais, juntamente com Timóteo, Lucas, Silas e tantos outros. Quer dizer, não eram tantos assim, mas eram poucos, mas eram bons companheiros. E o que sabemos é que Tito foi companheiro de Paulo desde o início do seu ministério, porque ele é mencionado logo na primeira epístola que Paulo escreveu, Gálatas. Tito era muito conhecido dos cristãos em Corinto também, e teve grande êxito, sendo portador de Paulo, enviando carta. Ali teve grande êxito trabalhando naquela igreja. Haja vista a maneira como seu nome é citado, inclusive em 2 aos Coríntios. Se você ler 2 aos Coríntios capítulo 7, você vai perceber. Também no capítulo 8, você vê que ele foi enviado de novo àquela igreja para fazer uma coleta. Veja, uma pessoa para ser encarregada de fazer uma coleta é porque era alguém que gozava de confiança daquela igreja. Além de chamá-lo de companheiro e cooperador, Paulo disse que ambos, tanto Paulo quanto Tito, eles andavam no mesmo espírito e sob as mesmas pisadas. Olha que interessante, 2 aos Coríntios 12, versículo 18. Tudo isso credenciou Tito a presidir as igrejas da ilha de Creta e cumprir uma missão também na Dalmácia. Não nos esqueçamos disso. Tito, ele foi pastor em Creta, mas também ele passou pela Dalmácia, lá ao norte da Macedônia, mais acima, não é? Da Macedônia. É interessante essa saudação que Paulo dirige a Tito, que é a mesma saudação que ele dirige a Timóteo nas duas cartas: graça, misericórdia e paz. Geralmente Paulo, nas suas epístolas, ele usava a saudação graça e paz, mas nas epístolas pastorais ele acrescenta misericórdia, né? É porque os líderes realmente dependem da misericórdia de Deus, porque eles são alvos de muitas coisas, muitas tentações, perseguições, e a vida de um ministro não é fácil, e ele depende da misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, é a causa de nós não sermos consumidos. Então aí está um brinde também para os meus apoiadores, que é esse estudo aí. Você pode pregar uma pregação com 3 pontos, veja: graça, misericórdia e paz. O que é a graça? E aí você tem um resumo sobre a graça, sobre a misericórdia, não é? A graça é charis do grego, e misericórdia, eleos, e aí você tem também a paz, eirene, e aí a explicação sobre essas 3 bênçãos contidas na saudação de Paulo. Quando Paulo deixou Tito em Creta, nós não sabemos ao certo, mas o que nós temos certeza
é que isso não ocorreu durante as 4 viagens missionárias de Paulo mencionadas em Atos. Porque na única referência a Creta no livro de Atos, nós temos apenas aquela descrição da dificuldade do navio de Paulo rumo à Itália de contornar ali aquela ilha. A embarcação estava sofrendo ali com um naufrágio que de fato aconteceu, né? Então foi muito difícil. Mas há um consenso entre os eruditos de que as atividades narradas nas epístolas pastorais não se encaixam na carreira de Paulo em qualquer outro ponto, diz Marshall. Então não está no livro de Atos. O que está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ou na ordem cronológica, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, aquilo que aparece ali não está narrado em Atos, porque faz parte de um período posterior. É impossível saber o momento exato em que Paulo constituiu Tito como pastor de Creta, mas sua missão ali não era fazer apenas uma reforma. Ele tinha a missão ali de formar obreiros e concluir a tarefa que o próprio Paulo não teria conseguido terminar, estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então era isso que Tito precisava fazer, e Gordon Fee destaca isso. Vamos para o terceiro ponto, Creta. Aqui falar um pouquinho mais sobre Creta, porque falamos sobre Tito como pastor de Creta, mas é importante saber que o desafio de Tito era muito grande. Está implícito que nessa ilha anexada ao Império Romano em 67 a.C., Paulo tinha alguns planos projetados para crescimento da obra. Porém, ele teve de sair daquela ilha antes de ver seus planos realizados e deixou ali a administração, então, a cargo de Tito, como diz Money, que é outro autor que eu estou citando. O desafio de Tito não se restringia a pôr em ordem todas as coisas, ou pôr ordem na casa, como dizemos hoje em dia. Apenas uma questão organizacional, apenas administrativa. Não, ele tinha que ensinar essa doutrina para aquele povo e tinha de saber lidar também com os irmãos que vinham de uma cultura muito complicada. Quando você estuda sobre o povo de Creta, e o próprio texto bíblico também deixa claro que era um povo que tinha fama de desonestidade, glutonaria, preguiça, era um povo preguiçoso, glutão. Não é surpresa que o foco de Paulo na carta de Tito esteja em como o povo de Deus deve viver em meio à sociedade pagã. Os cristãos devem se dedicar e fazer o bem. E esse é o tema principal da carta. Muito bem, vamos adiante agora para o segundo tópico. Agora entrando propriamente no nosso assunto mais apologético da lição. Mais teológico e mais apologético. Tivemos aí uma introdução sobre Tito, na igreja de Creta, sobre Paulo e Tito, a relação entre eles, né? Porque o autor está pegando, na verdade, essa ênfase, né, de que Paulo queria colocar em ordem a igreja lá em Creta, por isso ele queria pôr presbíteros de cidade em cidade. Isso mostra a necessidade de organizar, de a igreja ser organizada, de abandonar essa ideia de que não, a igreja é um organismo, está na mão de Deus, não precisa de líder, não precisa de hierarquia, não precisa de nada, não precisa de ordem. Nosso Deus trabalha com ordem e decência. E aqui está o exemplo. Paulo queria pôr as coisas em ordem. Então veja, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Mas agora no segundo tópico, olha que importante. A institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro ponto, a instrução paulina. Então o autor, ele faz agora o elo, não é? Ele faz a ligação, ele liga o primeiro tópico com o segundo tópico. A instrução paulina. Os costumes e a cultura do povo de Creta influenciaram a igreja local, como se percebe em Tito 1, versículos 10 a 12. Né? Então, os de Creta eram pessoas terríveis. O texto bíblico diz aí, havia desordenados, faladores também na igreja, não é? Isso estava refletindo na igreja. E tinha também até mesmo judaizantes ali, os da circuncisão.
E Paulo diz que tinha que tapar a boca deles. Olha a palavra, que palavra forte. Ou seja, Tito teria uma missão ali também de defesa da fé. Não era fácil. Tapar a boca aqui não é no sentido de violência, no sentido de apresentar boas argumentações, boas orientações, para que não prevalecesse a falsa cristologia judaizante ou galacionista, como estudamos na lição anterior. Diante disso, era necessário organizar a igreja como uma instituição, em cada cidade, observando-se que Deus preza, como eu acabei de falar, a ordem e a decência, a fim de que sirvamos até de exemplo para a sociedade, porque nós somos sal da terra, somos luz do mundo. Ao contrário do que diz o movimento conhecido como desigrejados, que eu já mencionei na introdução desta aula, a igreja não é apenas um organismo, a igreja é uma organização. A igreja precisa de ordem. E aí tem vários textos que você já pode estudar, mas nós vamos explicar melhor isso agora, a partir desse ponto 2. Igreja como organização. Ainda que o foco da presente lição, à luz da instrução paulina, seja apresentar a igreja como organização, repito, não podemos perder de vista o fato de que ela é, como instituição divina, um organismo. Biologicamente falando, organismo é qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. Por analogia, trata-se de um conjunto de elementos materiais ou ideais organizados e interrelacionados, e aplica-se, claro, à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, que tem o próprio Senhor como cabeça e salvador desse corpo. Eu não vou me deter aqui porque, como já falei, nós tivemos um trimestre tratando da eclesiologia. Vamos avançar um pouco mais para o terceiro ponto, que vem a ser, claro, um desdobramento desse segundo: organização. Em Tito 1, 1 a 12 e outros textos, nós vemos que a igreja, na sua dimensão local, precisa se organizar. Estude esses textos: Atos 6, 14 e 23, capítulo 15, Romanos 15, Romanos 16, 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 14, capítulo 16, 2 Coríntios capítulos 8 a 9, estude as epístolas pastorais, 1 Timóteo, também Tito. Você vê que muitas coisas que Paulo escreve a Timóteo, ele repete a Tito. Se nós examinarmos todas essas passagens neotestamentárias com cuidado, nós vamos encontrar vários elementos que caracterizam a igreja nascente como uma organização. Não vá você pensar que os apóstolos, eles não faziam nada, nós somos igreja, nós vamos apenas cultuar a Deus nas casas, vamos evangelizar, vamos agir como os desigrejados pensam que a igreja tem que agir, não precisa se organizar, nada disso. Preste atenção, se você ler esses textos que eu mencionei, você vai perceber o quê? Obedecia-se uma programação litúrgica, um programa litúrgico, o culto tinha horário, o culto tinha ordem. Quando vos ajuntais, disse Paulo, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, quando vos ajuntais. Ou seja, esse quando vos ajuntais mostra que havia um período, havia horário, havia um momento para isso. Outro ponto, realizavam-se concílios ou convenções, como diríamos hoje, para tratar de questões doutrinárias. Olha o concílio do capítulo 15 de Atos, o primeiro grande concílio da igreja. Outro ponto, oficiais e membros estavam sujeitos à disciplina. O obreiro tinha que ser irrepreensível, e aqueles que fracassavam, eles eram tratados de maneira dura. Paulo, falando de Demas, ele falou: Demas me desamparou, amando o presente século. Foi exposto. 1 Coríntios 5 também fala lá da disciplina para aquele homem que estava cometendo aquele pecado terrível, abusando da sua própria, ou relacionando-se com a sua própria madrasta. Outro ponto, questões sociais eram importantes,
Veja o capítulo 6 de Atos. Ali surgiu o diaconato, porque havia necessidade de cuidar das viúvas. E outras questões também são mencionadas em Coríntios. Contribuía-se para a obra do Senhor, recomendavam-se irmãos entre as igrejas locais, ou seja, havia o que nós chamamos hoje de carta de recomendação. As pessoas não agiam de forma assim independente, não prestavam conta a ninguém, elas tinham alguém a quem se reportar, pedir permissão, tinha um chefe, tinha um líder, um pastor, não é? Havia critérios para a consagração de obreiros, não era assim uma coisa totalmente aleatória, não. Critérios eram observados. Olha o que aconteceu lá, por exemplo, quando precisou serem escolhidos, aqueles diáconos precisaram ser escolhidos. E o primeiro deles foi Estevão, e também Filipe, e outros, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Timon. Quando eles foram eleitos, o que se pediu, o que se exigiu? Que eles tivessem boa reputação, fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, havia ordem. Vamos avançar. Terceiro tópico agora. A questão atual. Nós temos que trazer o que está na Bíblia, porque quando nós interpretamos a Bíblia, eu falei de exegese na aula passada, eu percebi que muitos irmãos se interessaram, mas quando você estuda a Bíblia, você tem que perguntar primeiro para o texto o que isso significa para o autor. O que isso significa ou significava para o autor e o que significava para os seus destinatários originais. Só depois eu vou perguntar o que isso significa para mim. Eu vou entender qual era a realidade ali do contexto original para depois aplicar para o nosso contexto. Então veja a questão atual. Primeiro ponto, organismo e organização. Eu quero então aqui dar uma palavra agora mais direta sobre essa questão dos desigrejados, deixando claro mais uma vez que não vai qualquer desdouro aos irmãos, às irmãs que por algum motivo não estão se congregando, talvez até estão desanimados, tristes, mas amam a igreja, querem se congregar, mas estão com alguma dificuldade. Quando eu falo aqui contra os desigrejados, ou o argumento dos desigrejados, são os antidenominacionalistas, são aqueles que detestam a organização, detestam pastores. Tem canais especializados aí em falar mal de pastor. Claro que os pastores erram, mas eles pegam erros de pastores e aplicam de maneira geral e dizem que todos os pastores são assim, que ninguém presta, e há muita gente embarcando nessa canoa furada. É necessário que nós nos posicionemos aqui. Então, uma palavra sobre os desigrejados, que são aqueles que são contrários à necessidade de o crente se congregar em um local para adorar a Deus, ensinar, pregar e estudar a palavra. Por quê? Porque eles defendem essa ideia falaciosa de que a igreja é apenas um organismo, sem qualquer necessidade de organização. Eles não aceitam a ideia de estar debaixo de liderança, eles não querem obedecer a ninguém. Alegam que não precisam de pastor e local de culto para ser igreja. Às vezes usa aquele argumento e fala assim, eu sou igreja. Não, meu irmão, você isolado não é igreja. Você é parte do corpo de Cristo, mas a igreja é formada por muitos membros. E para você fazer parte da igreja, você precisa ter comunhão com seus irmãos, conviver com eles. Não é apenas à distância, não é apenas virtualmente, como muita gente pensa, não é? Todo e qualquer organismo precisa de organização. O melhor exemplo disso é o próprio corpo humano. O que seria desse organismo caso não houvesse ordem, sincronia e cooperação entre os seus membros? Então veja. Outro ponto. As igrejas locais precisam de liderança. Isso é claro na Bíblia. Nós somos cidadãos dos céus, mas também da terra. Devemos obediência às autoridades civis e eclesiásticas. Isso está na Bíblia. Romanos 13 fala da obediência às autoridades constituídas. E Hebreus fala explicitamente de que nós devemos obedecer aos pastores, aos guias que Deus colocou sobre nós. Sendo a igreja um organismo, cada um dos seus membros é importante, é necessário, evidentemente, todos são importantes. Por isso devemos ser humildes, altruístas,
respeitar o trabalho de todos e ajudar uns aos outros. Agora, por outro lado, como organização, não é porque todos são importantes que você não vai respeitar a liderança daqueles que estão acima, hierarquicamente falando, porque existe hierarquia na igreja. Hierarquia não é apenas coisa das Forças Armadas. Se você ler 1 Coríntios 12, versículo 28, você vai ver, a uns pôs Deus, foi Deus que pôs Deus na igreja primeiramente. Por que primeiramente? Porque Deus, ele trabalha com prioridade. Deus prioriza, Deus hierarquiza. Primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres ou doutores. Depois, sinais, milagres, etc. Então veja, Deus trabalha com ordem. Então uma organização, ela tem uma forma de governo baseada na liderança. A igreja deveria, não é? O ideal seria que baseasse o seu modelo de liderança na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos eles tinham, você pode ver que a hierarquia eclesiástica na igreja primitiva era a seguinte: apóstolos, presbíteros e os irmãos. Quando havia necessidade de tratar de alguma questão, havia essa assembleia que tinha a liderança dos apóstolos. Pode ler Atos capítulo 15, você vai ver isso. No versículo 6 especialmente, no versículo 22, no versículo 23, havia os apóstolos, os presbíteros e havia os irmãos de maneira geral. Todos participavam, mas havia liderança. A igreja local deve ser um organismo organizado. Eu estou aqui, coloquei entre aspas, porque eu estou apresentando uma redundância, porque todo organismo é, por definição, organizado. Nós podemos afirmar isso valendo-nos, claro, de redundância, já que não existe organismo desorganizado. É necessário que as igrejas, como organizações, não se afastem da sua natureza como corpo de Cristo, é claro, para que não abrace o mecanicismo institucional. Às vezes a igreja funciona como uma empresa e distanciaram-se do ideal da unidade, de ser uma igreja como corpo de Cristo. Então não podemos nos afastar dessa nossa vocação, porque aí vamos abraçar o mecanicismo institucional que enrijece a organização a ponto de neutralizar suas atividades, tornando-a morta. Uma igreja realmente viva, organizada, voluntariamente obediente ao Senhor e à liderança, precisa, por outro lado, ser orientada a fim de não abraçar esse institucionalismo rígido, esse mecanicismo que eu citei. Caso isso aconteça, passará, né, se ela abraçar o mecanicismo aí institucional, ela passará a fazer tudo de forma mecânica, os membros já não trabalharão com alegria, e sim por medo do líder. Eu já vi muito isso. Não, fulano mandou, se eu não fizer, eu vou ser punido. E aí vai haver insatisfação. O líder, claro, ele tem que ser um líder de influência, como era o apóstolo Paulo, como era o Senhor Jesus ao andar na terra, e não um ditador. Não vá confundir autoridade com autoritarismo. Autoridade, a pessoa está investida de fato de autoridade. Autoritarismo, a pessoa bate na mesa e diz: aqui quem manda sou eu. Que Deus nos guarde disso. O segundo ponto, a experiência pentecostal. Aqui o autor aborda algo muito interessante, porque os desigrejados, embora o autor não cite o termo desigrejado, não é? Mas está implícito que ele está tratando dessa questão. Os desigrejados, eles gostam de usar exemplos da história de homens aí que saíram supostamente de uma determinada denominação para agir por conta própria e foram bem-sucedidos. Só que não é bem assim. Muitos desses que saíram da comunidade a qual pertenciam, eles acabaram estabelecendo outra. Porque eles saíram de uma instituição por não concordar com seus pontos, mas eles, na verdade, abriram outra denominação até, por assim dizer. Eu coloquei até aí exemplos, né? Deixa eu ler aqui para ganhar poder de síntese. Os desigrejados muitas vezes citam nomes de cristãos influentes, que supostamente confirmam sua ideia de que as denominações são desnecessárias. Esse raciocínio antidenominacional é mais ou menos assim: como alguns homens de Deus se tornaram referenciais
fora de suas denominações originais, também não precisamos obedecer a pastores ou pertencer a igrejas. Vamos examinar aqui dois casos. O autor, na verdade, ele cita um caso, que é o caso de Charles Fox Parham, que influenciou diretamente a nossa doutrina assembleiana, não é? Ele é um dos formuladores, um dos sistematizadores, vamos dizer assim, da nossa doutrina pentecostal. Mas eu vou citar também um outro exemplo de alguém não pentecostal, mas que também contribuiu para a nossa doutrina. Aliás, eu aqui tenho falado muito de escatologia e um dos nomes que eu cito com frequência é o nome de Darby, John Nelson Darby, que não era pentecostal, mas ele contribuiu muito para a nossa teologia no que tange a parte escatológica, o dispensacionalismo. Então, eu vou aqui colocar como um exemplo, não de pentecostal, mas como alguém que influenciou a nossa doutrina pentecostal, que também abarca, claro, a parte escatológica. Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura e breve voltará. Esse breve voltará, que tem a ver com a iminência do arrebatamento, está ligado ao pensamento também de John Nelson Darby. Então, eu vou citar John Nelson Darby porque Darby muitas vezes tem sido mencionado como um desigrejado, como alguém que saiu da igreja anglicana para agir de maneira independente. Não é bem assim. Então, vamos examinar esses dois casos de pretensos antidenominacionalistas que sistematizaram doutrinas professadas pela Assembleia de Deus. John Nelson Darby, que viveu no século XIX, que é um não pentecostal, mas que contribuiu no âmbito escatológico para a nossa teologia, e Charles Fox Parham, que viveu também no fim do século XIX e no início do século XX. Ele é considerado um pioneiro do movimento pentecostal. No caso de John Nelson Darby, ele era um clérigo da igreja anglicana e em 1834, após uma experiência espiritual muito profunda, ele não se tornou pentecostal, mas ele buscava o avivamento. Ele então abandonou a frieza da igreja anglicana, saiu definitivamente da igreja da Inglaterra para se tornar aí hoje um ícone do dispensacionalismo. Entretanto, o fato de Darby ter saído da igreja anglicana não significa que ele optou por ser um desigrejado e antidenominacionalista. Nada disso. Ele deixou o anglicanismo por causa de discordâncias doutrinárias e se reuniu aí a pequenos grupos de oração, estudo da palavra, buscando avivamento, e também um grupo que partiu pão. Eles celebravam a ceia entre eles, eram irmãos de vários segmentos, de vários contextos confessionais, é verdade, e estes se tornariam, claro, uma nova denominação. Então veja que eles não eram desigrejados, porque eles acabaram fundando o que hoje é uma igreja. Os irmãos de Plymouth é uma igreja, claro que ela também sofreu divisões, mas existe até hoje a igreja dos irmãos. Você pode pesquisar que você vai encontrar. O próprio Darby acabou depois sendo o causador, né, de uma dessas divisões, mas ele se manteve ali nessa denominação. Como a Assembleia de Deus também, que se dividiu, se subdividiu, a Igreja dos Irmãos de Plymouth também teve essa divisão, não é? Agora, o fato de ele ter instituído ou passado a fazer parte de uma igreja, de uma denominação, ou do que se tornaria uma denominação, já prova que ele, Darby, não era contrário à liderança, não era contrário à organização. Ele tinha um problema pontual ali com respeito à igreja anglicana, devido à frieza da sua liturgia, até mesmo o posicionamento escatológico e soterológico, em algum sentido, ele acabou se distanciando. No caso de Charles Fox Parham, nós temos o mesmo caso, né? No exemplo de Parham, nós temos o mesmo caso. E mais uma vez precisamos destacar que o fato de alguém romper com uma denominação não significa ser esse um desigrejado ou antidenominacionalista. Na história do movimento pentecostal, nós temos exemplos de eminentes servos de Deus que saíram de uma denominação, mas fundaram ou contribuíram para a fundação de outra. Ou seja, não eram desigrejados coisa nenhuma.
Não são exemplos para esses irmãos que não querem se congregar, que não querem respeitar liderança pastoral, não respeitam nenhum tipo de organização da igreja, nada disso. A história de Parham, ele que é considerado o pai do movimento moderno pentecostal. Ele, na verdade, é herdeiro do movimento Holiness. Eu conto essa história em detalhes na nossa playlist Teologia Pentecostal. Ele lá em Topeka, no Kansas, ele deixou o pastorado da igreja metodista, também por divergências que ele tinha, e iniciou um instituto bíblico. Também ele viria a ser o fundador de uma igreja, de uma denominação, porque ele tinha uma missão, não é? A missão apostólica da fé, que veio a ser o nome da igreja na Rua Azusa. O grande avivamento que houve na Rua Azusa, em Los Angeles, liderado por William Seymour. William Seymour, você sabe, ele é um dos discípulos de Charles Fox Parham. Você vai ler aí na história pessoas enviesadas, né, por questões ideológicas, dizendo que Charles Fox Parham era um supremacista branco, porque o pobre do William Seymour não podia frequentar a sala junto com os brancos, teve que assistir a aula numa sala ao lado, através de uma fresta, ou de uma janela, ou de um vitrô. Mas isso é porque havia a lei da segregação. Era a força de lei, não é que Charles Fox Parham não queria permitir que William Seymour estivesse presente na sala de aula, porque havia a segregação de fato por lei. Mas as pessoas não observam que quem deu a credencial de pastor para William Seymour foi Charles Fox Parham. Quando eles estiveram em Houston, né? A escola de Parham cresceu muito, não ficou restrita a Topeka, no Kansas, foi também para Houston, e ali o William Seymour levou o que ele aprendeu para Los Angeles, e ali estabeleceu-se a missão apostólica da fé, por onde passou muita gente. Houve um grande avivamento na Rua Azusa, na missão apostólica da fé, que se tornaria uma denominação, não é? Veja que no caso de Parham, em 1º de janeiro de 1901, uma de suas alunas, Agnes Osman, seguindo as suas instruções, ela foi batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e deu início a esse grande reavivamento da fé pentecostal. Falando da missão da fé apostólica especificamente, Charles Fox Parham não deve ser tomado então como um exemplo pelos desigrejados, porque ele, juntamente com um aluno seu, como eu citei, que é o William J. Seymour, fundaram no início do século XX, na Rua Azusa, a famosa Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, a missão da fé apostólica, uma denominação que é precursora da Assembleia de Deus. Veja que William Durham, de Chicago, que passou também pela Rua Azusa, ele levou a mensagem também para Chicago. Ele era de origem batista, também tinha aderido ao movimento Holiness, não é? Em 1901. Ele então, após conhecer o mover de Deus na Rua Azusa, levou esse movimento, essas instruções para Chicago, e lá houve também um grande avivamento, e foi lá que ele conheceu Gunnar Wingre e Daniel Berger. Gunnar Wingre e Daniel Berger, é importante dizer, não passaram pela Rua Azusa. Eu já vi alguém falando, olha, não, lá na Rua Azusa tinha 2 jovens, não, que ouviram a pregação de William Seymour. Não, eles nunca passaram por lá, mas eles tiveram contato com William Durham, que depois até, ele é o sistematizador principal da nossa doutrina pentecostal, e você vê que ele teve uma divergência. Eu conto isso, eu explico isso na playlist Teologia Pentecostal, aqui no meu canal. William Durham tinha uma divergência com Charles Fox Parham e William Seymour. Mas, no que tange ao batismo do Espírito Santo, ao reavivamento da fé pentecostal, eles estavam juntos. Tanto que, passando agora para o 3º ponto, em que o autor diz é necessário organizar, você vai ver que Gunnar Wingre e Daniel Berger também não se tornaram desigrejados ou antidenominacionalistas, como alguém diz. Aí os desigrejados gostam de usar esses exemplos, porque eles foram expulsos da Igreja Batista e tiveram que se tornar desigrejados. Não, eles fundaram uma igreja.
E é interessante que a igreja que eles fundam vai receber justamente que nome, que denominação? Missão Apostólica da Fé, em sintonia com o que eles aprenderam de William Durham, lá de Chicago. Veja como eles tinham uma liderança, veja como eles estavam debaixo de mentoria, para usar um termo aí muito usado na atualidade. Alguns dizem que Gunnar Wing e Daniel Berg eram desigrejados, porque eles foram expulsos da igreja batista lá em Belém do Pará e passaram a fazer o trabalho de maneira itinerante, sem qualquer respaldo denominacional. Não é bem assim, porque eles mantinham vínculos fraternais com a igreja pentecostal de Chicago, pastoreada por Durham. E eles iniciaram uma nova igreja no Brasil, adotando inclusive a mesma denominação criada por Parham e Seymour, Missão Apostólica da Fé. Então, meus irmãos, a grande lição: a igreja precisa se organizar. Organizar-se é preciso. Nenhum movimento, ainda que bíblico, pode se sustentar sem liderança e ordem e organização. Criou-se, inclusive nos Estados Unidos, em 1914, o Concílio das Assembleias de Deus, porque havia muitas igrejas pentecostais e começou a surgir heresias, para você ter uma ideia. O unicismo, o movimento Só Jesus, surgiu nesse período. Houve a necessidade de se formar um concílio das Assembleias de Deus, que em 1916, inclusive, eu tenho batido nessa tecla, produziria a nossa declaração de fé, ou a nossa declaração de verdades fundamentais, instruindo os movimentos pentecostais a adotá-la. Nessa mesma esteira, em 1918, no Brasil, a Missão Apostólica da Fé adotou oficialmente o nome Assembleia de Deus, subscrevendo todos os pontos doutrinários dos assembleanos norte-americanos. Gunnar Wing, em 1919, inclusive, escreveu o que nós chamamos hoje de Cremos, que aparece no nosso jornal Mensageiro da Paz. O Cremos ali foi escrito por Gunnar Wing em 1919. O que cremos? Com base no que estava acontecendo nos Estados Unidos, com base na Declaração de Verdades Fundamentais de 1916. E, de maneira sintética, é o nosso Cremos, que depois ganhou uma versão ampliada, detalhada, que é a nossa Declaração de Fé de 2017, que todo assembleiano que se preza deve ler e deve adotar, porque ali está claro o que nós cremos, professamos e ensinamos. Assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé. Nossa denominação, então, a partir dessa organização, cresceu forte, coesa, pregando que Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus breve voltará. Amém? Terminamos por aqui, então. Eu gosto sempre de ler aqui a conclusão do próprio autor e vamos fazer isso só para finalizar. É importante entender que organização e organismo são elementos excludentes, não são, como eu já expliquei, elementos excludentes entre si, mas o contrário. Por isso, ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Isso é lógico. E aqui é uma resposta aos desigrejados. E você que é descongregado, que não está podendo se congregar, que você escolha uma boa igreja, uma igreja mais próxima da Bíblia, como nós temos ouvido falar. Antes nós dizíamos uma igreja mais próxima da sua casa, mas infelizmente a igreja às vezes próxima da sua casa é uma igreja que não prega a Bíblia, que prega até heresias, e nós temos que orientar o nosso povo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você desejar, então, fica aqui o convite mais uma vez para você se tornar membro do nosso canal e ter os benefícios aí, acessar os nossos vídeos, que são muitos. Estamos aí com mais de 700 vídeos, com este já são 701
vídeos aqui no canal e boa parte deles acompanhados de estudos em texto que estão à disposição dos nossos membros na pasta de membros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e agradeço aqui os irmãos que me mandaram parabéns pelo meu aniversário no dia 16 de março, viu? Que Deus cumule a sua vida, irmãos bondosos, irmãs que são membros do meu canal, ou até aqueles que não são membros ainda, mas que também nos enviaram mensagens de parabéns, felicitando-nos pelo nosso aniversário de 55 anos. Nem parece, né? Não tenho nenhum cabelo branco, herdei isso da minha mãe, mas infelizmente o restante não está acompanhando. Mas o mais importante é que nós, interiormente, continuamos muito jovens, né? Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.